Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia para você. Com essas palavras bíblicas nós começamos mais um dia. Nós queremos colocar nas mãos de Deus todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, tendo a certeza que estando nas mãos de Deus, estão nas mãos mais seguras e providenciais que podem nos suprir em todas as nossas necessidades. A cada manhã nos levantamos com o nosso pensamento em primeira mão voltado para o Criador. Nós o reconhecemos como sendo soberano sobre a nossa vida. Nós o reconhecemos como sendo misericordioso para conosco. A sua graça se renova sobre a nossa vida a cada manhã e não poderíamos sair da nossa casa sem termos a certeza que Ele está ao nosso lado. Quero deixar com você, nessa manhã, uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 111, o verso 4, onde a Bíblia diz o seguinte: Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. As maravilhas do Senhor são inesquecíveis, elas são memoráveis. A nossa mente jamais pode se esquecer de toda a bondade de Deus para conosco. É por isso que quando nos levantamos pela manhã, nós nos voltamos para Ele com palavras de gratidão, reconhecimento. Benigno e misericordioso é o Senhor. A palavra de Deus mesmo nos revela que a sua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã. Portanto, sejamos sempre agradecidos ao Senhor. Amigo, nesse canal, a cada manhã, nós estudamos um capítulo da palavra de Deus. Convido você a ter o seu coração aberto também para entender a palavra do Senhor, como a mente também aberta, clamando pelo Espírito Santo para que nós possamos ser conduzidos por Ele, pelas suas santas palavras, para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco a cada manhã. Quando nós tiramos tempo a cada manhã para nos alimentarmos da palavra do Senhor, tenha certeza, o nosso dia se torna muito mais abençoado. Nós nos tornamos muito mais fortes, resistentes aos males, porque somos blindados pela palavra do Senhor. E convido então a você ter esse momento, a ter nas mãos a Bíblia, 1 Reis, capítulo 17, o verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. É impressionante que Elias surge na história de Israel de uma forma súbita. São poucas informações que nós temos a respeito desse homem de Deus, um profeta, um homem chamado por Deus para proferir palavras de justiça e de juízo sobre o reino de Acabe. Mas nós sabemos, Acabe perfeitamente começou a seguir os mesmos caminhos do seu pai Onri. Ele desonrou o Senhor. Ele se voltou diante aos cultos pagãos e não apenas fez isso, mas ele induziu a nação de Israel também a se curvar diante desses postes ídolos. Deus não se agradava da maneira pela qual Acabe conduzia o seu povo aqui sob a face dessa terra. Foi o próprio Elias, o homem de Deus, chamado por ele para cumprir os seus propósitos sobre a face dessa terra, que ele se voltou para Acabe, sendo o rei de Israel, e disse que por 3 anos e meio não cairia chuva nem orvalho sobre a face dessa terra. Deus estava enviando o seu juízo sobre a face dessa terra, sobre o reino de Acabe, para que ele pudesse ter uma oportunidade de salvação. Deus sabia que a única forma pela qual Acabe poderia se render ao Senhor, ao verdadeiro Deus, é se os seus juízos fosse derramado sobre a face dessa terra. Muitas vezes Deus usa os mesmos métodos nos dias atuais. Os seus juízos caem sobre o seu povo, sobre a face dessa terra, para que nós possamos despertar, para que nós possamos acordar, para que nós possamos reconhecer a Deus como sendo soberano sobre a nossa vida. Feliz é aquele que reconhece um Pai Criador que nos ama, que na sua infinita misericórdia usa os seus meios, os seus métodos para mexer conosco. E feliz é aquele que reconhece e se curva diante da bondade e da grandeza desse Deus. Como nós podemos ler no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Elias era tesbita da tribo de Gileade. O significado do seu nome, o Senhor é meu Deus. Por causa da atuação desse grande profeta, desse grande homem de Deus, nós encontramos mais informação a respeito de Acabe, que era rei de Israel, do que qualquer outros reis que passaram pelo reino de Israel. A mensagem de Elias trazida ao rei Acabe era muito específica, era muito clara.
Ele estava dizendo que nem orvalho nem chuva cairia sobre a face dessa terra. Acredito que algumas pessoas estejam se perguntando por que Elias ou Deus mandou o juízo dele sobre a face dessa terra, falando que não cairia nem orvalho e nem a chuva. O deus Baal era considerado como sendo o deus da fertilidade. Eles acreditavam que Baal era o senhor das nuvens, era o dono das chuvas, era o dono dos orvalhos. E Deus falando que por 3 anos e meio não cairia nem orvalho nem chuva, Deus de fato estava revelando àquele povo e ao próprio rei de Israel, Acabe, quem de fato era o senhor das nuvens, quem era o senhor das chuvas e o senhor dos orvalhos. E embora os antepassados e a própria nação de Israel tenha sabido que o verdadeiro Deus era soberano sobre todas as coisas, mas a vida espiritual do povo de Deus naquele período estava de uma forma tão degradante, tão longe do ideal de Deus, que eles passaram a crer que Baal de fato era o Deus da fertilidade e o Deus da chuva. Nesse momento, Deus agia para que eles pudessem entender que há um Deus soberano, criador de todas as coisas, que nas suas mãos está o domínio de todo o universo. É impressionante porque nós não temos muitas informações a respeito do chamado de Elias. Nós não sabemos muito a respeito do seu passado, mas o fato é que Elias orou ao Senhor. Ele sabia que o povo de Deus estava vivendo de uma forma degradante. O povo estava se afundando cada vez mais no pecado e na idolatria, e ele não poderia se conformar com a situação que ele estava vendo diante de si. Ele precisava tomar uma atitude e ele se coloca numa posição como sendo um vaso nas mãos de Deus para que Deus o pudesse usar. E é o próprio Deus que move o seu coração para ir falar com Acabe a respeito dos juízos que cairiam sobre o povo de Deus se eles não se arrependessem dos seus pecados, confessassem os seus pecados, abandonassem a vida pecaminosa e passassem a buscar ao verdadeiro Deus de Abraão e ao Deus de Isaac. As palavras proferidas pelo profeta Elias era como se fosse um juramento diante do Senhor. Tão certo como vive o Senhor. As palavras de Elias deveria ser entendida que Deus mesmo iria fazer com que aquela profecia se cumprisse. Acabe não poderia duvidar. Deus iria agir. O que Deus esperava de fato é que o povo se arrependesse. Mas se eles não mudassem de vida, o juízo de Deus cairia para que eles pudessem reconhecer a soberania do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, o verso 3, a Bíblia diz o seguinte: Retira-te daqui, vai para o lado oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. É o próprio Deus que adverte a Elias. Ele não deveria permanecer muito tempo ali. Quando o rei Acabe caísse em si a respeito da profecia que Elias tinha proferido, possivelmente Acabe tomasse a decisão de matar Elias. Seria a maior crise que Israel poderia passar, crise econômica. Sem chuva eles não teriam alimento para eles mesmos, não teria pasto para o gado. A vida se tornaria um caos. Por isso que Deus pede para que Elias se escondesse junto à torrente de Querite. Ali ele estaria seguro. O mesmo Deus que tinha mantido o seu povo no passado, seria esse mesmo Deus que iria manter Elias no deserto. Elias não teria sede, Elias não passaria fome, porque Deus enviaria os corvos do céu, trazendo alimento, pão e carne, para que Elias pudesse saciar a sua fome. E, ironicamente, enquanto aquele povo esteve no deserto, foi o próprio Deus que o manteve. Mas agora Deus estava tirando as suas mãos de proteção sobre a nação de Israel. Mas Deus estava enviando Elias para o deserto, e seria lá no deserto que o próprio Deus se manifestaria sobre a vida de Elias como sendo mantenedor da sua vida. O fato de Elias ir para o deserto e ser mantido por Deus é uma prova clara que o poder está nas mãos do Senhor, não na mão do povo. Quando nós obedecemos ao Senhor, é Ele mesmo que se responsabiliza em nos abençoar. 1 Reis, capítulo 17, o verso 9, a Bíblia diz o seguinte: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. É impressionante que muitas vezes nós nos esquecemos, como o povo de Deus um dia se esqueceu. Nós temos um Deus que tem o controle do universo nas suas mãos. Nada passa desapercebido sob a face dessa terra diante dos olhos do nosso grande Deus. Ele é soberano,
Ele é majestoso. Ele escreve detalhadamente a história do planeta Terra para ensinar a beneficência e a solidariedade aos seres humanos. Ele usa pessoas como Elias, como eu e você, para falar dele, testemunhar do amor dele às outras pessoas. Os anjos poderiam proclamar essas verdades, mas Deus permite que nós o façamos, porque quando nós estamos envolvidos no trabalho do Senhor, somos nós mesmos que somos fortalecidos, a nossa fé é fortalecida, a nossa esperança é reavivada. É impressionante porque numa nação onde ela tinha responsabilidade de cuidar dos seus profetas, Deus responsabiliza corvos, aves impuras, para que pudesse cuidar do homem de Deus, do profeta Elias. Da mesma forma, Deus estava enviando a uma viúva de Serepta. Não era uma mulher da linhagem de Israel, mas era uma mulher da linhagem de Jezabel, a esposa de Acabe, e ela teria responsabilidade nas mãos de poder alimentar, sustentar o profeta do Senhor. Querido amigo, nós não temos como rotular, prescrever a maneira como Deus trabalha conosco. O que nós precisamos fazer é mantermos a nossa fé no Senhor. Deus tem muitos meios para mexer com a nossa vida. Deus tem muitas maneiras para trabalhar conosco. O que Deus quer fazer conosco é nos salvar. É o seu objetivo, é o seu plano. O seu plano é nos levar a cada dia a amá-lo cada vez mais. Quando ele sente que o nosso coração está tendendo para um caminho que não é seguro, ele usa os seus meios, os seus métodos para mover a nossa vida, para que o nosso coração consiga entender o caminho pelo qual nós precisamos seguir para encontrarmos a salvação. Por isso que nessa manhã nós precisamos estar com os nossos olhos abertos para entendermos Deus falar conosco. Deus pode falar conosco da forma mais adversa possível. Deus falou com Balaão através de uma jumenta. Deus falava com Elias através de um corvo. Deus sustentou Elias através de uma viúva pobre da terra de Serepta. Serepta era uma pequena vila no Antigo Oriente, hoje conhecida como sendo uma cidade no Oriente Médio, Sarafande. As viúvas daquele período, elas estavam praticamente completamente desprotegidas das leis daquela época. Elas eram extremamente pobres, facilmente se exploravam as viúvas daquela época. Ela estava apanhando lenha. Era sempre uma cena comum de pessoas muito humildes naquela época apanhando lenha, porque era o único combustível que eles tinham para poder acender fogo. Era um ato muito comum entre os pobres e humildes daquela região. 1 Reis, capítulo 17, o verso 11, a Bíblia diz o seguinte: Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. O momento em que aquela viúva estava vivendo era muito difícil. A seca já tinha trazido as suas consequências para toda a nação de Israel. Aquela viúva tinha apenas um filho. Ela sabia que na sua despensa já não tinha praticamente mais nada. Apenas um bocado de farinha onde ela faria e acreditava que era a última alimentação que ela comeria junto com o seu filho. Elias prova a fé daquela mulher. O bocado de farinha que ela tinha, ela não deveria fazer para ela e para o seu filho, mas ela deveria fazer para o próprio Elias. Se ela cresce na sua palavra, ele iria clamar a Deus e a bênção de Deus iria cair sobre a sua vida de uma forma sem medida. Creio, amigo, que nessa manhã nós precisamos parar para refletirmos na nossa trajetória. Veja que a vida de todo cristão precisa ser marcada pela fé. A palavra de Deus mesmo nos afirma que o justo viverá pela fé. Deus espera que os seus filhos vivam nos dias atuais, mas nós precisamos viver pela fé no Senhor. Embora nós estejamos vivendo momentos e dias de incerteza econômica, de incerteza política, de incertezas em muitas áreas, mas nós não podemos perder a fé de que Deus está no controle do planeta Terra. Deus um dia irá se manifestar para buscar os fiéis que se encontram sobre a face dessa terra para viver com Ele por toda a eternidade. Por mais que se pareça hoje que Ele não vai cumprir com a sua palavra, mantenha a sua fé. Confie no Senhor, creia na palavra de Deus e no tempo de Deus Ele irá se manifestar sobre a nossa vida. Todo milagre que nós esperamos na nossa vida, ele começa como sendo um ato de fé. Jamais um milagre pode acontecer sobre nós se nós não crermos no Senhor. Se nós não crermos na mão no Onipotente. O milagre aconteceu na casa daquela viúva porque ela creu em Deus, ela creu no Deus de Elias
e Deus se manifestou naquele momento sobre a sua vida. No versículo 16, nós encontramos a palavra de Deus dizendo que a farinha não faltou na casa daquela mulher, nem muito menos a água, nem muito menos o azeite. Deus realizou o milagre, mas é necessário crer. Hoje, se porventura falo para alguém que está vivendo, passando por momentos difíceis, momentos de incerteza, momentos de aflição, creia no poder de Deus, confie na palavra do Onipotente. Se Ele garantiu vitórias para a tua vida, creia no poder dEle, creia na palavra do Senhor, busque pela fé se assegurar nas mãos do Onipotente e tenha certeza, Deus no tempo dEle. É necessário esperar no tempo do Senhor. Ele irá se manifestar sobre a tua vida. Era em um momento da história em que a nação de Israel estava se desviando para adorar o Deus de Baal. Uma mulher da terra de Baal passa a acreditar no Deus de Israel, no Deus verdadeiro. E Deus realiza os milagres e abençoa a vida daquela mulher para que outras pessoas pudessem reconhecer quem é soberano, quem é de fato Deus digno de toda adoração. A maneira de Deus trabalhar conosco, volto a falar para você, nós não podemos rotular, nós apenas precisamos manter a nossa fé. Os meios pelos quais Deus usa para salvar um ser humano são improváveis à razão humana, mas nós precisamos continuar crendo no poder do Onipotente. A visita do profeta Elias à casa daquela viúva trouxe vida, não morte. Trouxe alegria, não tristeza. Trouxe prosperidade, não escassez econômica. Nos momentos de aflição, dificuldades da sua vida, ela associou a vinda de Elias à sua casa à morte do seu filho. Mas, na verdade, Elias não estava vindo lhe trazer maldição. Elias estava vindo lhe trazer bênçãos. Possivelmente, naquele momento, aquela mulher estivesse se lembrando de algum pecado que ela tivesse cometido e associou a vinda do profeta Elias à sua casa aos erros que ela tinha cometido no passado. E agora era momento que ela tinha nas suas mãos a oportunidade de se reconciliar com Deus, abrir o seu coração e receber a salvação em Jesus Cristo. A oração de Elias por aquela criança, que era o filho daquela viúva, foi uma oração muito específica. Elias estava orando por uma restauração, por uma reabilitação da vida daquela criança. Elias clamava a Deus para que a sua alma voltasse de fato a viver. No hebraico encontramos essa palavra como sendo nefesh, vida, alma. Elias orava para que mais uma vez a vida voltasse àquela criança. A palavra alma no Antigo Testamento, que é nefesh, nós encontramos mais de 700 vezes. Pode ser traduzida de diversas formas, mas a mais comum, há um consenso maior em entender que nefesh é alma, significa ser humano, uma vida. É completamente contrário ao entendimento que muitas pessoas têm de que nefesh pode ser traduzida como sendo uma alma, um ser que vive fora do corpo. Não encontramos base bíblica para crermos nessa afirmação. Cremos biblicamente que um ser humano, quando está vivo, ele tem uma alma, ele está respirando. Mas quando esse ser humano fecha os seus olhos para essa vida, o nosso corpo volta para a terra e o fôlego de vida volta para Deus, como a palavra de Deus mesmo nos afirma. Não há possibilidade de uma alma viver fora do corpo mediante o que nós entendemos na palavra do Senhor. E como nós podemos fazer a leitura do versículo 22 diante do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus ouviu a oração do profeta. A criança voltou a viver, ela voltou a estar nos braços da sua mãe. E aquela senhora reconheceu de fato que há um Deus soberano, que há um Deus criador dos céus e da terra. Veja, amigo, nós precisamos entender uma coisa. Deus ama todas as pessoas. A viúva de Serepta não era uma israelita, era uma estrangeira entre o povo de Deus, mas Deus se manifestou na vida daquela mulher. Deus sabia que havia sinceridade naquele coração. Deus, na verdade, Ele quer se manifestar a todas as pessoas. Mas quando nós cremos no seu poder, mas quando nós abrimos o nosso coração diante do poder do divino, cada vez mais ele vai se revelando para cada um de nós. O desejo de Deus, de fato, é que nós tenhamos cada vez mais plena consciência e compreensão da maneira pela qual Deus quer nos salvar e conduzir a nossa vida. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 17 do livro de 1 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. O capítulo 17 do livro de 1 Reis, existe muita mensagem, existem muitos sermões, existem muitos ensinamentos, mas eu acredito que um básico nós precisamos guardar no nosso coração nessa manhã. Há um Deus soberano, Ele rege a história do planeta Terra.
cada capítulo, cada versículo, cada ponto detalhadamente. É Ele que escreve com as suas mãos. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Tenha plena certeza. Ele conhece aqueles que estão passando por momentos difíceis. Ele sabe daqueles que são íntegros e justos que estão sob a face dessa terra. Mas o nosso Deus também conhece aqueles que lhe desprezaram, que não lhe amam, que não querem ter um compromisso com esse. Embora o seu coração esteja apertado com essa classe de pessoas, mas mesmo assim é o alvo do amor de Deus. Tudo o que Ele puder fazer para que essas pessoas um dia possam receber a salvação, o nosso Deus fará, para que eles entendam que Deus é soberano sobre as suas vidas. O Deus que nós servimos é o Deus que controla a chuva, é Ele que controla o sol, é das mãos dele que provém a neblina. Tudo que nós recebemos de bom provém das mãos do nosso Criador. Por isso que nessa manhã, antes de sairmos para as nossas atividades, antes de sairmos para nos enfrentarmos com as lutas que se dão no dia a dia, nós não podemos nos esquecer, nós temos que clamar pelo poder dele, nós temos que nos submeter à sua vontade, nós temos que pedir a sua bênção. E saindo de casa, para enfrentarmos os problemas do dia a dia, mediante a bênção de Deus, nós viveremos uma vida feliz. Por isso que nesse instante convido você para que nós possamos voltar a nossa mente ao Altíssimo e clamarmos pela bênção dele. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, salva a nossa vida. Derrama as tuas bênçãos sobre cada um de nós. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.